o nosso formato, primeiro, os palestrantes vão ter 15 minutos cada, e a Suzana vai estar fazendo a mediação, e, posteriormente, as falas nós abriremos para debates, perguntas, para debate, perguntas, e assim sucessivamente. Então, Suzana, passo a palavra a você. Antes disso, eu quero apresentar a Suzana, né? Eu sempre digo que a Suzana dispensa apresentações pelo tamanho que ela tem na psicomotricidade, né? Mas vamos lá na nossa formalidade. Renata, vou pedir um socorro para você, que meu celular deu problema, né? E deixa eu ver aqui se eu consigo rapidamente. Ok. Conseguiu, senão... Consegui. Então, vamos lá. Suzana Veloso Cabral, ela é psicóloga e psicomotricista titulada pela BP, tem formação em psicomotricidade relacional pela Escola Internacional de Psicomotricidade e Associação para o Estudo da Comunicação e Relação. Autorizada a criar a Escola de Psicomotricidade Relacional em 1982 a 1993. É especialista em clínica infantil, em psicomotricidade e educação especial inclusiva, docente de graduações e pós-graduações em psicomotricidade em várias regiões do país e também autora de diversos livros. Atualmente, a Suzana também é coordenadora da Comissão de Ética da ABP Nacional e tesoureira do capítulo Minas da ABP. Suzana, é com você. Boa noite a todos. Eu brinquei com o Fabiano quando ele mostrou isso tudo. Eu falei assim, gente, é coisa demais. Mas depois, vendo os colegas, falei, olha, a gente tem que mostrar tudo realmente, né? E nós vamos trabalhar, então, 15 minutos com cada um. Primeiro vai ser o Celso, depois a Nelly, e para fechar, a Josiane. E no finalzinho eu gostaria de fazer um alinhavo rapidinho do que cada um deles falou. Então, vou apresentar primeiro o Celso, né? Então, Celso Mastracussa, do Rio Grande do Sul, é psicomotricista titulado pela EBP, está fazendo a formação na Universidade de Évora para conquistar o PhD em psicomotricidade, é doutor e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em educação psicomotora pela mesma universidade, tem especialização em psicomotricidade relacional pela PUC-ACM, é coordenador da pós-graduação em psicomotricidade da Faculdade FAMAQUI Ser Global. Atua em clínica psicomotora desde 99 e atualmente é membro da Comissão de Ética da ABP, capítulo regional Sul. Com a palavra você, Celso. Obrigado, Suzana, pela apresentação. Fabiano, obrigado pelo convite. Nelly e Josiane, muito legal fazer uma mesa com vocês. Vai ser super bom fazer um debate aí das nossas ideias. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Eu fiz um PowerPoint pequenininho para ver se eu consigo mostrar. Vamos ver. Janela. Acho que é aqui. Estão enxergando? Estão enxergando ou não estou escutando? Sim, entrou. Obrigado. Sim. Tá a tela aberta ou está aparecendo os quadradinhos do lado lá? Ela está com os quadradinhos. Agora? Agora sim. Perfeito. Então tá. Então vou iniciar. Bom,
sempre causa uma expectativa, né? Quando a gente traz algum tema, e às vezes a expectativa é maior do que a realidade. Então, a gente vai tentar conversar com vocês para que a gente possa, de repente, satisfazer alguma coisa da expectativa das pessoas que estão nos assistindo aí, né? E que vêm compartilhar com a gente do conhecimento. Então, eu vou primeiro mostrar um vídeo para vocês aqui, que eu separei, é bem rapidinho. E aí a gente vai conversar sobre isso. Trancou? Deu, tá aí. Ele não tem som, eu até tirei o som, porque não... A ideia é olhar a imagem mesmo, assim, né? O que essa imagem está mostrando para vocês. E aí eu faço a pergunta, né? Qual a tua opinião ao assistir este vídeo e por quê? Então, esse vídeo foi apresentado no LinkedIn, apresentaram aí por vários momentos, e aí aparecia assim, que se a pessoa tinha gostado, né? Botava ali o likezinho, se ela tinha amado, se teve interesse, se dava os parabéns, se sentia gratidão por ver esse vídeo, se tinha alguma dúvida. Aí, olha só o que apareceu aqui, falando sobre trabalho em equipe, né? Depende só de mim, mas eu não consigo fazer sozinho. Então, foram 8.526 visualizações, 7.366 gostaram, 528 amou, 305 interesse e assim por diante, tá? Não vou ler todos que não tem tanto interesse isso. E olha só quem eram: profissional do município, educador social, secretário, auxiliar administrativo, recursos humanos, psicólogo, gerente operacional, arquiteta, estudante ambiental, estudante de psicologia, coach, educação infantil, consultor, pedagogo, advogado, fisioterapeuta, psicólogo. Ainda bem que não tinha psicomotricista. Aí, olha o que aparece aqui, né? Sobre as opiniões do vídeo. Demonstração para nós brasileiros. O ser humano incorpora o trabalho em equipe desde a infância. Hoje vivemos nas corporações um contraditório, onde o que pregamos é diferente do que fazemos no dia a dia. Logo, algo está errado. E devemos lembrar que somos vistos pelo que fazemos e não pelo que falamos. E aí eu faço alguns questionamentos. Afinal, qual a diferença do Fordismo e desta execução realizada por crianças neste vídeo? Aí outro questionamento meu. Então, percebestes as semelhanças? Crianças são trabalhadores? Devem executar funções, reproduzir movimentos determinados por alguém? Aí, de novo, né, opiniões do vídeo por pessoas que escreveram lá. A dinâmica das atividades infantis mundo afora reflete bem a nossa distância em muitos aspectos. Eles poderiam estar em uma competição de queimada, futebol, cada um com um bambolê, brincando, qualquer um individualmente, por aí vai. Em vez de estimular a competição, estão desenvolvendo cooperação. Nessa dinâmica, acredito que resuma toda a ideologia de uma empresa: visão, meta, equipe, equilíbrio, sintonia, né? E aí as minhas reflexões, meus questionamentos. Eles estão pensando ou executando? Eles estão se divertindo ou com o compromisso de não errar? E aí eu afirmo, né? São crianças, não trabalhadores. Quanto à empresa, com esta visão, está fadada a ficar no mesmo lugar, pois não existe a evolução do processo, apenas uma repetição. E aí esse vídeo passou por muito tempo, e aí falando sobre treinamento, né, que deve ser exaustivo, forçado, culpabilizante. Pensem qual de vocês, agora, né, conversando conosco aqui nesse grupo, pensem qual de vocês conseguiria realizar esta tarefa que aquelas criancinhas estavam fazendo de, sei lá, 7, 8 anos. Quantas vezes você ficaria ali com o grupo até chegar nessa sincronia de movimento? Qual a diferença entre escolha e obrigação? Treinar é diferente de brincar? A psicomotricidade treina? Uma criança até 10, 11 anos deve ser especializada? O que vem a ser a atividade psicomotora? Daí eu começo a entrar no tema, né, na nossa conversa. E aí, como exemplo, na escola, por exemplo, eu vou trazer a organização de uma aula de educação física e de uma aula de psicomotricidade. Na educação física, o que a gente aprende? Que faz o aquecimento, uma parte principal e uma volta calma. Como será que é na psicomotricidade? Eu diria, tem várias especificidades, mas normalmente é assim: um momento inicial, que é aquela conversa, né, inicial, por exemplo, no tapete, pode ser quem usa tapete no tapete, quem não usa tapete, bom. Depois tem um desenvolvimento e depois tem um momento final. É mais ou menos assim que acontece, né? E aí eu pergunto para a gente pensar: tem diferença, afinal? Aquecimento, parte principal, volta calma, para momento inicial, desenvolvimento e momento final? Existe diferença?
E se existe, qual é a diferença? Eu estou perguntando bastante, porque eu acho que o legal é o debate, tá? Então, aí eu vou fazer algumas outras visões, assim, né? Da educação física e a questão do esporte. Esporte é uma forma de atividade física, praticada com finalidade recreativa, educativa, sociocultural, profissional ou como meio de melhorar a saúde. Geralmente praticado sob forma de competição. Esse tipo de orientação pode ser diferenciado entre esportes individuais e esportes em grupo. Opa, passei um. Na fisioterapia, se trabalha com estimulação precoce, com reabilitação, né? O que seria uma estimulação precoce? Precoce é que frutifica ou amadurece antes do tempo normal, antes dos demais, temporão. Precoce significa que acontece muito cedo para os padrões normais, prematuro, antecipado, extemporâneo. A psicomotricidade trabalha com estimulação precoce, trabalha com esporte e motivação. É algo que a gente ouve muitas pessoas falarem. Olha só esse texto aqui da Bergamini, escreveu em 2003, sobre motivação. Isso aí está na biblioteca digital da Fundação Getúlio Vargas, tá? Muitos executivos ainda acreditam que é possível gerar motivação condicionando os comportamentos por meio de prêmios e punições. Mas a verdadeira motivação nasce das necessidades interiores e não de fatores externos. Não há fórmulas que ofereçam soluções fáceis para motivar quer que seja. O líder não pode motivar seus liderados. Sua eficácia depende de sua competência em liberar a motivação que os liderados já trazem dentro de si. E aí eu trago esse outro vídeo aqui. Eu tinha mostrado primeiro aquele vídeo lá daquelas criancinhas, né? Fazendo um trabalho forçado, do meu ponto de vista. E aí vamos ver aqui, ó, esse videozinho aqui. Olhem essa menina aí no skate. Parece que ela ficou feliz, né? Aí, mais perguntas para nós aí, ó. O que aprendem? Afinal, o que aprendem aquelas crianças fazendo aquele exercício, aquela atividade psicomotora? E o que aprendem essa outra criança que também fez uma atividade psicomotora no skate? O que eles aprendem aí? Como aprendem? Para que aprendem? Mais alguns questionamentos. Quem faz a escolha? Por qual motivo? Como é que essas crianças entram? Como é que as crianças fazem as suas escolhas? E com motivo elas estão fazendo escolhas. Então, atividade psicomotora é diferente da psicomotricidade, e eu já digo que no meu ponto de vista, é diferente. Atividades psicomotoras são atividades que têm como objetivo o desenvolvimento motor ou psicomotor do sujeito. Aí depende de como qual o teu foco de estudo. Essas atividades podem ser realizadas por diferentes profissionais. Uma atividade psicomotora pode ser, né? Diferentes profissionais podem fazer isso. Através de jogos, brincadeiras, circuitos, estafetas, para o desenvolvimento dos conteúdos psicomotores. Agora, psicomotricidade, psicomotricidade é com o psicomotricista. E isso não quer dizer que a gente está ofendendo alguém ou dizendo que a gente é melhor do que os outros. Não, só que nós temos um arcabouço específico do nosso conhecimento, daquilo que a gente aprende, de como a gente se forma. E, no meu ponto de vista, está aqui a diferença, exatamente nesse catavento, que é como eu vejo a visão de desenvolvimento do sujeito, do ser humano. Tem o foco psicoafetivo no centro, tem 3 hélices, que são as hélices da parte psicomotora, que é o esquema corporal, coordenações e percepções, que aqui, por exemplo, eu posso montar uma atividade psicomotora que desenvolva conteúdos do esquema corporal, mas nem por isso eu estou fazendo psicomotricidade. E a gente tem visto muitos vídeos por aí, as pessoas saltando, criança correndo para lá e para cá, e aí dizem que isso é psicomotricidade. Não, não é, gente, só um pouquinho, calma. A psicomotricidade tem que trabalhar com o quê? Tem que trabalhar com a globalidade do sujeito. Ela tem que envolver, além das questões psicomotoras, do esquema corporal, das coordenações, das percepções, tem que perceber o núcleo socioafetivo, o conhecimento cognitivo, as questões de espiritualidade, que são os valores, solidariedade, cooperação, tudo isso está envolvido quando a gente está fazendo uma atividade dentro da psicomotricidade. E segundo o Lapierre, o corpo não é feito para uma informação objetiva, mas para a comunicação. Queremos trabalhar com o que há de positivo na criança.
Interessa-nos pelo que ela sabe fazer e não pelo que não sabe fazer. É a partir daí que a relação pedagógica pode descontrair-se, a situação deixar de ser dramatizada e a criança reencontrar a confiança e segurança. Então, olha só, essa frase está falando da globalidade, está falando do polo psicoafetivo, do esquema corporal, das coordenações e de tudo que envolve a globalidade do sujeito. E para a psicomotricidade é fundamental possibilidade da escuta, o local protegido, ser desculpabilizante, possibilidade de desejo, busca da autonomia e a atuação do psicomotricista como parceiro simbólico. E aí eu trago agora do Manual de Psicomotricidade, sob a direção desses dois autores aí, e o capítulo 1, né, onde o Sopelsa e o Albarré fazem as seguintes considerações. A psicomotricidade difere da neurologia e das demais áreas da saúde. Aí eu botei, né, educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, TO, outras tantas áreas da saúde, né? Em 3 aspectos. O que é considerado como objeto de estudo, afinal, qual é o objeto de estudo da psicomotricidade? E ele bota aqui, ó, a saber, o corpo. Eu discordo um pouquinho, eu não chamo de corpo, eu chamo de corpo sujeito, porque para mim esse corpo não é simplesmente esse corpo físico, esse corpo orgânico. Claro, eu sei que ele está dizendo aqui que é esse corpo mais amplo, mas eu faço questão de chamar corpo sujeito. O espaço em que o corpo evolui e o exame, que seria a avaliação, né? A neurologia considera o corpo como um meio potencial, interessa-se pelas possibilidades que tem de atuar sobre o meio, mas antes e fora de qualquer interação. Não é um corpo sonhado ou fantasiado como na psicomotricidade, diferente dessas outras ciências também aí. O neurologista está interessado em funções como o equilíbrio, a locomoção. Sua pergunta é se essas funções estão operacionais. Se todos os fatores neurológicos estão funcionando, o corpo é considerado em si mesmo antes de estabelecer uma relação singular com o meio. É o corpo potencial, um corpo antes da ação. E aí que vem a grande diferencial da nossa formação, de como é que o psicomotricista se constrói. Se constrói, além de todo aquele tripé que nós fazemos de formação, né? Que são os 3 saberes da formação teórica, a psicocorporal e a praxis supervisionada. Então, aqui eu trago como fundamental a formação psicocorporal, né? Além das outras 2 que eu citei também. E o que isso vai possibilitar? Que eu possa me compreender como sujeito. E se eu me compreendo como sujeito, eu posso entrar como parceiro simbólico no jogo com a criança. E isso é um grande diferencial. Além disso, decodificar as mensagens verbais e não verbais, para poder entrar nesse jogo, para poder fazer a relação com a criança ou com o sujeito que está à nossa frente, ou junto conosco. Eu sei que ainda tem um tempinho, tem uns 2 minutinhos, então foi essas as considerações que eu tentei fazer para que a gente possa, na realidade, conversar, porque eu acho que o mais importante de tudo que a gente vai fazer aqui nessa noite é poder debater com os colegas, poder fazer reflexão, poder fazer questionamentos e conversar. Nós temos mais 2 agora doutoras, mestres na área da educação, da psicomotricidade, né? Temos a Suzana, que tem um grande conhecimento também, que vai fazer esse nosso debate agilizar e se tornar prazeroso para todos vocês, tá bom? Fui rápido, mas tentei dar algumas pinceladas para a gente pensar um pouco. Beijo, era isso. Muito bom, ótimo, Celso. E na hora que eu ia te falar, você tem mais 5 minutinhos, você terminou. Então, além de tudo, sua captação, organização do espaço-tempo é perfeita. Muito obrigado. Vamos ver, então, agora Nelly. Deixa eu apresentar Nelly Maria Tavares, é de Santa Catarina, é psicóloga e psicomotricista, titulada pela ABP, tem especialização em psicologia educacional e em psicomotricidade, educação e terapia baseadas no diálogo e na espontaneidade. Formação em psicoterapia corporal bioenergética e em prática psicomotora terapêutica, educativa e preventiva por Bernard Couturier. Atualmente é vice-presidente da ABP, capítulo regional Sul. Seja bem-vindo, Nelly, está com a palavra.
tá. Ok. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Ok. Sim, perfeito. Muito legal aí a fala do nosso colega, o Celso. Parece que deu uma introdução dentro daquilo que eu quero falar aqui. Foi muito bom. Nossa, fiquei olhando ali, parece que minha imagem paralisou, mas vamos lá. Bem, eu quero começar aqui com uma frase que me marcou muito desde a minha formação, há quase meio século, né? Desde a minha formação em psicologia, meados dos anos 80, e depois, na minha formação com Couturier, nos anos 90, é uma frase que eu ouvi muito dele, e que ela esteve presente sempre no meu trabalho. Tudo é psicomotor, mas nem tudo é psicomotricidade. Para mim, essa frase resume a diferença entre psicomotricidade e atividade psicomotora. Quando falamos de psicomotricidade, nós estamos falando e nos referindo a um conceito de desenvolvimento psicológico, que por si só é um convite para a compreensão do comportamento. Quando se fala de compreensão de comportamento, imediatamente nós podemos perceber que o conceito de psicomotricidade tem uma dimensão muito mais ampla que puramente a atividade psicomotora. Para além da atividade psicomotora, nós, psicomotricistas, passamos a nos dedicar a compreender a construção do ser humano, ou seja, a construção do eu ou do ego. A psicomotricidade nos convida a mergulhar em nosso mundo interno, com todas as suas interações. O nascimento do eu vai acontecendo nessas interações. Então, nesta dimensão mais ampla, nós colocamos em evidência a construção psicossomática do ser humano, a qual tem início com o início da construção do próprio continente psíquico, do eu. Nós buscamos, assim, resgatar, o psicomotricista busca esse resgate entre o vínculo originário, entre a sensório-motricidade, os afetos e as representações de si, tanto conscientes quanto inconscientes. Então, nós, psicomotricistas, precisamos buscar, compreender e interagir com o que a criança expressa sobre o seu mundo interno pela via motora. E neste intento, é específico da psicomotricidade o diálogo corporal. O diálogo corporal implica numa relação corporal. Ok? Superficialmente, toda relação tem um diálogo corporal. A pergunta é de que diálogo nós estamos falando. Esse diálogo na psicomotricidade é a partir da compreensão do que a criança nos diz com suas ações e brincadeiras. Desta forma, é estar numa relação corporal que responda ao sentido do que ela nos diz. É estabelecer uma comunicação. E o Celso lembrou muito bem que o corpo, nosso corpo é um corpo feito para a comunicação. Então, neste diálogo, é estabelecer uma comunicação, que pode ser por vários meios, né? Verbal, corporal, pelo som, pelos objetos, além do aparente. E isto vai muito além da atividade psicomotora. Vocês estão me ouvindo bem? Porque na minha imagem aqui eu estou paralisando, tá? Tá ótimo? Tá. Então, a diferença aqui entre psicomotricidade e atividade psicomotora está entre o aparente e o profundo. É ir além da aparência.
A diferença está, e muito bem dito também pelo nosso colega, ele fez uma pergunta se a psicomotricidade treina, e eu digo que a diferença está entre treinar o significante ou compreender o significado. A diferença está entre olhar para a máscara e treinar o personagem, a persona, ou ver a essência e dialogar com o sentido real. Ao meu ver, aí está a diferença entre o aparente e o profundo. Eu gosto da figura da máscara para pensar nisto. Há algo por trás da máscara, por trás da aparência. Lembra-se, tudo é psicomotor, mas nem tudo é psicomotricidade. Então, imaginemos, o outro se apresenta com seu movimento, sua ação psicomotora, e o psicomotricista precisa ver, escutar, perceber, além da máscara. Ver e responder ao real que está por trás. Ele busca uma comunicação verdadeira. E para esta comunicação, eu preciso atravessar uma porta. Encontrar uma entrada através da máscara. Eu aprendi muito isso trabalhando com crianças autistas. Se você não conseguir encontrar a porta de entrada de comunicação, é muito difícil o diálogo corporal nesta relação de uma comunicação verdadeira. Então, quando recebemos alguém para atendimento que chega com determinado comportamento, queixa ou diagnóstico, e por falar em diagnóstico, né, ao meu ver, nós estamos no modismo ou um exagero, porque tudo está sendo incluído dentro do TDAH ou do espectro do autismo, e tem aumentado também o TOD, né, o transtorno opositor desafiante, que eu acredito que tem muito a ver com o contexto que vivemos, mas esse é outro assunto, né? Então, quando eu me encontro com esta pessoa, desde a sala de espera, eu busco a porta de entrada de comunicação com o sujeito que está ali. Como bem dito pelo Celso, o corpo sujeito. Isso vai muito além de entrar num diálogo onde se propõe atividades psicomotoras ou brincadeiras. Esse diálogo que a psicomotricidade propõe é tônico afetivo. Entro em relação aqui todo o meu tônus e meus afetos, assim como o tônus e os afetos do outro. É preciso empatia tônica emocional. Esta relação implica em eu entrar na pele do outro sem sair da minha própria pele. Como eu já disse, é entrar num diálogo onde eu respondo ao significado, ao sentido daquilo que o outro me diz, compreendendo as ressonâncias tônico-emocionais que são vividas nesse diálogo. A diferença está entre acompanhar e tratar, entre cuidar e tomar alguém aos nossos cuidados. Por tudo isso, importante também já foi falado pelo Celso aqui, a adequada formação do psicomotricista, no aspecto pessoal, corporal, prático e teórico. Precisa uma base com princípios específicos, que são os princípios específicos da psicomotricidade. É claro que a motricidade é o suporte da ação. Porém, compreender o sentido dessa ação é ser um catalisador de uma dinâmica de expressão que permita uma comunicação evolutiva, uma comunicação de crescimento. E lembrando aqui que todo problema do ser humano é um problema de afetividade, de comunicação, no mundo de hoje, mais do que nunca, nós precisamos de bons catalisadores.
Eu não sei como é que está o tempo aqui, mas eu poderia citar inúmeros exemplos que exemplificam, de experiências vividas, que podem exemplificar a diferença entre atividade psicomotora. 4 minutinhos. Há muita diferença entre propor atividade psicomotora, brincar com a criança, ou ser um parceiro simbólico no brincar. Um primeiro exemplo que me vem à cabeça aqui é a da brincadeira de esconde-esconde, que é uma brincadeira corriqueira, universal, né? Mas que essa brincadeira fala do existir e do deixar de existir, existir ou não existir, da angústia do existir, em que a criança, por exemplo, entra no espaço e se esconde no meio das almofadas. Dependendo da criança, do que já observei da criança, eu vou entrar nesse diálogo, dessa ação que ela me mostrou. Eu posso, no primeiro momento, então, ela desapareceu. Cadê o Joãozinho? Não tem mais Joãozinho. Meu tônus muda. Acabou. Cadê? Não tem mais Joãozinho? Ah, mas eu preciso encontrar o Joãozinho. Eu começo a buscar pela criança. Eu posso, ora, baixar meu tônus, né? Ah, mas não tem mais, não está aqui. Cadê? Eu reconheço esse não existir. Acabou. Ah, mas eu preciso encontrar. E posso começar a procurar a criança. Dependendo da criança, eu posso achar um espaço entre as almofadas e tocar o pé e dizer: ah, esse eu acho que é o pé do Joãozinho. Se a criança retira o pé, eu não descubro ela. Eu digo: ai, não é. Cadê? Não tem mais. Acabou. Acabou, Joãozinho. Mas em um determinado momento, numa sequência aqui, em que ou a criança se mostra, ou eu encontro ela, meu tônus muda. Você está aí, que bom, que alegria, você existe. É você, Joãozinho. É meu corpo como um parceiro simbólico nessa brincadeira. Onde a criança Querida vai... Nelly, vai encerrando o caso, porque o seu tempinho já está terminando. Até tinha um outro bem interessante, então... Bom, enfim, o que eu quero dizer com isso é que é diferente você entrar nessa relação como um parceiro simbólico, onde há uma atividade psicomotora também, mas que eu respondo a ela por meio do sentido que ela, do significado que ela me apresenta, ok? É isso. Obrigada. Muito obrigada, Nelly. Você trouxe todo o aspecto psi, que é o aspecto afetivo, relacional da psicomotricidade, que é algo que nos mostra bem assim, como especificidade da nossa profissão. Eu peço desculpa a vocês, porque eu entrei também no notebook, porque aqui está um temporal. E quando chove muito, eu moro assim no meio de milhões de árvores, assim, então muitas vezes acaba a luz. Por isso eu entrei no notebook para não ter problema. Mas vou querer apresentar agora, então, a querida Josiane, que é a terceira palestrante de hoje. Então, ela é psicomotricista titulada pela BP, é mestre em educação pela Universidade Tuiuti do Paraná,
e especialização em psicopedagogia. Tem formação em psicomotricidade relacional e terapia psicomotora, é idealizadora da psicomotricidade aquática, sendo formadora em psicomotricidade educacional, aquática e clínica, coordenando a pós-graduação de mesmo título na Faculdade Inspirar. É diretora do Centro de Psicomotricidade Água e Vida, desde 1986. É acadêmica fundadora da Academia Brasileira de Natação Infantil. Atualmente é membro da Comissão de Ética da ABP Nacional e tenho o prazer de estar com ela nessa comissão. Com a palavra, Josiane. Boa noite, gente. Vocês me ouvem bem? Porque, Sim. assim como a Suzana, estamos com um temporal enorme. Eu estou aqui na torcida que não caia a luz aqui, porque realmente o temporal tá. Quem é de Curitiba deve estar passando pelo mesmo temporal ao mesmo tempo agora, né? Então, assim, primeiramente, agradeço o convite da BP Sul, que me orgulha muito de poder compartilhar com colegas que eu tenho e amigos, né? Eu acho que mais que colegas, amigos de longa jornada e que a gente, aos poucos, vai se identificando. E acaba sendo a terceira uma responsabilidade muito grande, porque parece que a gente organizou das mesmas fontes e dos mesmos livros. Eu escutava e eu fui riscando aqui frases que eu tinha escrito, que o Celso falou, frases que eu tinha escrito, que a Nelly falou, o que me coloca numa posição, de alguma forma, bom, eu tenho bastante para falar, essa parte eu não preciso, porém, nossa, que bacana a gente poder estar vendo isso a partir do momento que esse tema nos incita, né, a falar as diferenças entre as atividades psicomotoras e a psicomotricidade num momento tão importante, né? E eu gostaria de, talvez por ser a terceira, eu me coloquei um pouquinho nessa posição, de assim como o Celso nos suscitou, a Nelly fica no meio, eu venho aqui e trago alguns questionamentos do que a gente faz com isso, já que é isso que a gente tem posto na mesa, né? Qual é a realidade que a gente encontra hoje? E hoje, esse processo das diferenças tem nos impactado muito, porque ao mesmo tempo que a gente tem a necessidade de um fortalecimento de uma área profissional e de um campo profissional e de uma área como ciência, a gente também tem a necessidade, nesse momento, de fazer essa diferença, não no sentido de negação, mas compreender exatamente que, se hoje nós estamos falando da diferença entre o que é psicomotricidade e atividade psicomotora, como o próprio Celso trouxe, porque na construção da própria psicomotricidade, essas atividades psicomotoras, elas foram um mote gerador da própria profissão que hoje nós nos constitui, né? Nós não tínhamos como profissão, não nascemos como psicomotricistas, nascemos de áreas diferenciadas dentro do campo da educação e saúde, e isso, ao mesmo tempo, como qualquer outra profissão, que nos coloca numa possibilidade, vamos dizer assim, de hoje termos um corpus teórico, um ponto de... Tem alguém, acho que com um vídeo... Ao mesmo tempo que nós temos essa especificidade, hoje nós temos que nos diferenciar. Então, eu penso que em 3 minutinhos eu trago primeiro a relevância do que a gente está fazendo aqui. Por mais que às vezes a gente escute e ache que isso é um pouco óbvio, não é tão fácil assim quando a gente se depara com exemplos, quando a gente se depara com as situações e a gente tem que se situar enquanto psicomotricista, num momento em que as duas possibilidades ainda são de direito de qualquer psicomotricista, né? Um psicomotricista hoje, que é um profissional de educação física, ele pode continuar seguindo como profissional de educação física e seguindo como psicomotricista. Um profissional, um fisioterapeuta também, um psicólogo também. E esse aí talvez esteja, ao mesmo tempo, o nosso maior risco hoje, a nossa maior dificuldade. E quando a gente faz a diferenciação, a gente começa a elucidar os posicionamentos que nós temos que tomar.
Eu não vejo hoje possível me posicionar como psicomotricista e fazer práticas de atividades psicomotoras que não me representam enquanto psicomotricista. E essa tomada de posição, ela é uma linha muito tênue e muito perigosa. Então, eu queria, primeiramente, trazer isso como minha maior preocupação, porque ainda que a base, tanto das atividades psicomotoras como da psicomotricidade, tragam algumas congruências dentro dos seus eixos epistemológicos, isso há uma diferença onde a gente precisa trazer exatamente o que nos distingue para fazer isso. E eu, justamente para que a psicomotricidade não seja confundida com atividades psicomotoras, né? Uma das questões que eu trouxe, comecei dentro do eixo, então, partindo primeiramente das atividades psicomotoras, a gente, dentro do campo do estudo das atividades psicomotoras, e quando a gente fala do campo da educação, eu também trago uma pergunta, como o Celso trouxe. A gente trabalha com a educação, dentro do campo educacional, com a educação do movimento ou a educação por meio do movimento? Porque se o movimento é algo que hoje gera uma confusão, e esse é um dos pontos, pelo eixo da motricidade, pelo eixo do comportamento do movimento como um todo, o que nos faz diferenciado disso? Então, quando a gente olha para o eixo do movimento, e eu vou trazer aqui uma base muito sustentada primeiramente por Berruezo, depois Núria Frank traz algumas questões muito importantes que eu acho que dentro dos estudos epistemológicos e da própria Constituição, o próprio Franco Boscaini, ao longo das suas trajetórias, lá em 1984 também falava disso, e a gente vem buscando isso internacionalmente, a gente tem uma característica de que, a partir do momento que o estudo por meio do movimento, e que a gente coloca o movimento num corpo que faz parte do... E aí eu começo a repetir as palavras que foram faladas aqui, né? Aí é que eu disse que a gente, além de um sujeito que constrói sua história, a gente está falando também de um corpo sujeito, que foi o que o Celso trouxe, né? Por isso que eu disse que eu ia riscando e repetindo. Esse corpo sujeito nos coloca que esse movimento toca não somente como um ato de ação, porque envolve ação, envolve exercício, promove a saúde, pode ser um suporte para um desenho, pode trazer uma possibilidade de uma repetição desse movimento, mas esse não é o lugar de um psicomotricista. Isso são atividades que podem servir como recursos, estratégias, utilizadas por diversas áreas, tanto pelo fisioterapeuta, como pelo profissional de educação física, pelo fonoaudiólogo, por quem a gente escolher dentro dessa área da educação e saúde, mas ela não vai ter a competência de tocar nesse corpo sujeito, porque a partir do momento que nós trazemos esse corpo sujeito em movimento, a gente coloca essas ações em relação a alguma coisa, em relação aos eixos de relação que a própria psicomotricidade estabelece como seu estudo, e que, quando o Celso traz a busca da globalidade, e isso foi algo epistemologicamente e também cientificamente muito estudado, a gente já ouviu falar de unidade de pessoa, globalidade de pessoa, e quando a gente começa a ver isso, a gente começa a perceber que essa globalidade é algo que não acontece, que na realidade é na fragmentação do sujeito que a gente vai permitindo que ele vá se expressando para se comunicar e se relacionar. E isso nos coloca numa posição de grande complexidade, onde a gente tem que voltar para esse sujeito novamente, e eu traria, além do corpo sujeito, o sujeito histórico. Um sujeito que constrói toda essa sua dinâmica, que tem uma singularidade, que tem uma forma de se expressar nessas relações que ele estabelece, onde ele estabelece as conexões com o ambiente, mas
que faz parte de uma construção histórica que tem a ver com não só o que ele expressa, mas o que o penetra, né? O que o mundo lhe traz, as variáveis que ali são possíveis de serem vistas. Então, o psicomotricista, ele não vai ser um aplicador de atividades psicomotoras. Ele passa a ser um profissional que olha para a expressividade. E aí a Nelly traz a unidade psicossomática, né? Que é um campo muito da fenomenologia, que começa pela fenomenologia, e eu aqui estou puxando um pouco mais para esse sujeito histórico. Eu vi que eu estou com 9 minutos, né? Nas minhas contas, 5 minutinhos. Isso mesmo, isso mesmo. Eu estou com o cronômetro aberto aqui, isso pode ficar sossegada. Vou no tempinho aqui, tá? Esse olhar da unidade psicossomática, se a gente olha para esse processo e faz essa relação, é a possibilidade desse sujeito ser e estar no mundo e se apresentar com a forma com que ele se organiza nessas relações. E essa forma envolve uma ação, mas que além da ação, ela está localizada na expressividade. Na expressividade que é o papel do psicomotricista. E quando ele olha para esse sujeito, né, esse corpo sujeito, ele passa a não aplicar atividades psicomotoras e sim olhar o que se dá entre ele e o outro, porque a psicomotricidade ela não acontece na aplicação no corpo, e sim para o sujeito que tem um corpo em movimento nas relações. É muito diferente. E aí, a gente poderia aprofundar um pouquinho, e aí bate o que a Nelly trouxe, então, por isso que eu estou dizendo que eu posso estar parecendo meio repetitiva, que a partir do momento que a gente junta essa complexidade, a gente se compromete a olhar para o que o sujeito comunica, dentro do seu processo de uma maturação que passa por esse contexto psíquico, por esse contexto interno, que precisa ser neste momento, muito atendido e percebido pelo psicomotricista. E aí entra talvez o ponto mais importante que para mim, como que o psicomotricista vai se posicionar frente a essas questões? De que maneira ele vai se colocar? E aí começam as características desse processo formativo. Se eu não consigo me distanciar dessas relações transferenciais, se eu me coloco querendo que ele faça o que eu desejo e não o desejo do outro, eu posso gerar a minha necessidade compulsiva de que ele repita, de que ele refaça, de que ele execute por executar. E eu não dou a condição dele ser, dele estar. Porque a partir daquele momento, e aí cai, e eu vou aproveitar os mesmos exemplos de vocês, na hora que ele está fazendo a repetição, e a repetição ela é um direito do sujeito, mas ele precisa escolher repetir. Ele precisa escolher repetir, porque quando ele se torna desejante de repetir, aquilo já não é mais repetição. Aquilo, dentro de um processo, vamos dizer, mais neurocientífico, dentro da base neurocientífica, a gente poderia dizer que ele está engramando essa ação. Ele está refazendo através de um outro olhar que vai gerando a possibilidade dele ampliar. Então, eu vou fazer aquele movimento com um outro objeto, eu vou fazer aquele movimento numa outra situação, mas é o sujeito, o corpo sujeito daquela criança, daquela pessoa que interage com a gente, que vai trazer esses sinais. E aí a gente entra no corpus, vamos dizer, da necessidade de como que o psicomotricista se posiciona, e é por aí que eu vou entrar na finalização. A gente precisa ter 2 eixos. Um eixo que é você mapear realmente como que você tem que entender o primeiro, o que está dentro do campo da realidade, o que vem num nível de profundidade que passa pelo desejo, que constrói uma representação, um imaginário, até chegar nesse campo do simbólico, e que, em se trabalhando a nível de formação desse psicomotricista, a gente poderia até dizer, olha, num campo terapêutico, poder chegar dentro do cuidado que nós temos que ter com as relações fantasmáticas. Porque eu não vou entrar aqui, mas falando de que não é simples.
não é um processo fácil de se atingir a partir apenas de uma aplicação de uma atividade. Isso vai exigir desse psicomotricista que essas relações que passam pelas bases tônicos-emocionais, pela questão do se colocar como um parceiro nessas relações, a possibilidade de você saber a hora de entrar e sair, saber a hora de se posicionar, saber a hora de escolher o material, saber a hora de escolher o meio, e você ser você se posicionar frente ao sujeito para que ele construa o acesso a você, e o que se dá entre o psicomotricista e este sujeito gere a transformação deste corpo sujeito dessa pessoa é o grande desafio, porque nos coloca numa subjetividade que ainda está acontecendo, que ainda o psicomotricista, que ainda as publicações precisam trazer à tona com as evidências científicas de que isso que nos transforma numa profissão. Eu entendo que isso é a psicomotricidade e que faz essa diferença. Não, espero ter trazido aqui uma base, eu acho que estou dentro do meu tempo ainda, para finalizar, no sentido de, para finalizar, falando de que a gente, juntamente com o Celso e junto com a Nelly, eu estou de acordo de que são diferenças muito grandes, mas que não são simples de serem elucidadas. Nós teremos que debater muito isso e cada situação dessa, assumirmos qual é o lugar que esse psicomotricista se posiciona, onde ele quer estar nesse momento. Se ele quer ser um psicomotricista ou se ele quer ser um profissional da sua área que aplica atividades psicomotoras. Vai ter que ser uma posição que nós teremos que teimar em nos sustentar. É isso. Tá? Obrigada. Obrigada, querida. Josiane fez um percurso chegando, inclusive, na história da psicomotricidade. E eu gostaria de dar mais uma contribuição, porque uma das coisas que diferencia enormemente a atividade psicomotora da psicomotricidade, enquanto educação psicomotora, ou terapia psicomotora, ou até mesmo reeducação, é que exatamente a motricidade é uma motricidade em relação. E isso foi colocado por Jolivet na década de 70. E a outra coisa que eu gostaria de salientar, a atividade psicomotora, ela é do nível da função. Exatamente, o Celso colocou bem a questão do treinamento, da repetição, né? E a psicomotricidade, que lida com a possibilidade de ajudar tanto no nível preventivo, quanto reeducativo, quanto psicoterápico. Eu considero a psicomotricidade psicoterápica, corporal. Eu considero que a psicomotricidade lida com o corpo sujeito e que eu chamo de psicorpo, porque é algo muito maior do que o próprio nível da função. Então, a psicomotricidade lida com o funcionamento da função. Então, ela lida com o movimento enquanto desejo, ela lida com o sujeito que habita seu corpo, ela lida com a relação com o outro. Então, eu acho que há uma amplitude que exatamente vai caracterizar o psicomotricista, como cada um dos 3 palestrantes abordou. Eu acho que agora a gente abriria, né, Fabiano, para questões. Isso, perfeito. Antes da gente abrir, a Kélvia já levantou o braço, já vou passar para você, Kélvia. Eu gostaria de agradecer a Água e Vida, Centro de Psicomotricidade, pelo apoio dado a essa mesa psicomotora e à ABP Regional Sul. Eu passo, então, a palavra para a Kélvia, que foi a primeira que levantou a mão. Pode abrir o seu microfone, Kélvia.
Olá, boa noite. Primeiramente, eu achei o tema extremamente necessário, porque ainda tem muitas dúvidas com relação, né, a isso, principalmente quando se trata da psicomotricidade na escola. E eu estou extremamente chateada, porque está chovendo demais aqui e eu estou assistindo por pedacinhos. Eu queria saber se vai ficar gravado e se vocês vão disponibilizar depois para eu poder assistir de novo. Sim, será gravado, será disponibilizado Oi? posteriormente no YouTube da ABP Regional Sul. Na página de vocês mesmo, né? No YouTube? Isso. Ai, ótimo, que aí eu fico mais tranquila, que aí eu vou ouvindo aqui o tanto que der e depois eu revejo. Obrigada e vamos continuar que tá maravilhoso. Muito bem. Eu vejo que não tem no momento ninguém com a mão levantada. Mais alguma contribuição, dúvida, perguntas? A hora é agora. Esse tema, diferenças entre psicomotricidade e atividades psicomotoras, é bastante relevante para esse momento que nós estamos vivendo de mudança, de transformação, de crescimento da psicomotricidade e, ao mesmo tempo, muitas interpretações e influências externas, interesses de outras áreas em não deixar que a psicomotricidade cresça, enfim. Vamos lá? Nós temos tempo ainda. Eu não tenho o nome de quem levantou o braço. Solicitar aos Levantou a mão. participantes que acessem Perdão, o link do formulário, por gentileza, e registrem a sua presença e também podem trazer sugestões de temas para as próximas lives. E mesas também, né, Charles? Perfeito. Isso. Uhum. Pois não, pode falar, se puder primeiro falar o seu nome. boa noite. Eu sou a Ariadna. Eu tive dificuldades para entrar, por isso que eu não consegui colocar o nome e tive que ficar sem a imagem para conseguir assistir. Bom, eu estou aqui em Brasília e fiquei muito feliz com essa possibilidade de estar aqui escutando nomes tão importantes na minha formação, tão relevantes para todos os psicomotricistas, e num tema muito importante, porque o que eu vejo na minha prática é justamente essa diferença. E saber colocar, explicar o porquê dessa diferença, o porquê do nosso fazer diferente como psicomotricista, que não é aquele sujeito, aquele profissional que constrói circuitos psicomotores, mas que vai além desses elementos, olhando o que é, qual é a necessidade do sujeito, entendendo o quanto ele tem de potencial e que não é construindo esses circuitos psicomotores que tantas as pessoas fazem, que vai fazer com que o sujeito evolua, porque muitas das vezes ele tem uma idade cronológica, mas ele não tem ainda sua constituição emocional e psíquica capaz, inclusive, de seguir algum comando ou executar atividades estruturadas. E vai muito além disso, você conseguir construir e sustentar uma comunicação com um sujeito que está ali demandando, pedindo esse momento de um olhar para além do que se espera para uma idade, significando ali os seus gestos, as suas ações com intenções.
Isso faz toda a diferença. Muitas das vezes a gente encontra resistência, porque às vezes você pode estar num local onde as pessoas esperam que você construa circuitos e faça a criança executar tarefas psicomotoras, mas é tão importante escutar e saber explicar o porquê dessa diferença, o porquê da necessidade do psicomotricista, que faz toda a diferença, porque no início pode até ter muita resistência, mas quando você vai mostrando e vai marcando, vai validando o potencial daquele sujeito com tantas demandas que ele tem, e você significa as ações, a família valoriza, a família começa a perceber, os seus colegas de trabalho também começam a perceber que tem diferença, que ser psicomotricista é muito diferente do que ser um aplicador de tarefas psicomotoras, com os elementos psicomotores. Então, só tenho a agradecer e que tenham outras palestras dessas, porque é muito importante. Obrigada. Obrigado, Ari. Que bom você estar aqui. Sempre bem-vinda. Eu passo agora para a Juliana. Isso, boa noite. Eu quero parabenizar toda a mesa pela iniciativa, né, eu me sinto lisonjeada em estar participando de uma mesa com os mestres, com quem começou com a psicomotricidade. Eu moro numa cidade relativamente grande aqui em Minas, que se chama Governador Valadares, e tive a oportunidade, né, de estar cursando ainda a psicomotricidade, que a Deise em Caratinga nos proporcionou, e tendo a Suzana como a minha supervisora e o professor Marlon como nosso formação pessoal. E aí, de repente, eu tendo a oportunidade de estar com vocês, eu me sinto muito emocionada e grata, né, por vocês estarem compartilhando conosco todo esse saber, e saber que a gente, assim, eu sinto que eu estou no caminho, aí eu vejo vocês falando, eu falei, meu Deus, eu estou tão pequena, mas eu consigo já, com um pouquinho do meu saber, fazer a diferença na vida das crianças. Então, eu quero agradecer, que Deus continue abençoando cada um de vocês, e que vocês continuem aí nos fortalecendo, nos ensinando, né, para que a gente continue, que realmente mostre o que é a psicomotricidade. A Suzana, em uma das minhas supervisões, eu fiquei tão abafada que o meu menininho, ele não fazia nada. E aí ele só entrava na sala e rodeava encostado na parede. Aí eu vim, chamei ele para brincar. Aí a Suzana falou comigo, você aí está sendo a profissional de educação física. Você tem que tirar a capa de professora de educação física e deixar vir a psicomotricidade. E isso me marcou tanto, porque foi realmente o que aconteceu. Eu estava, aí a formação pessoal vem nos ensinando isso, da gente dar conta da gente, né? Porque o abafamento era meu, não era da criança, né? Eu queria que o menino mexesse. E tem uma fala que quando eu chamei ele fala assim, não. Ficou marcado, tipo assim, eu não queria que a brincadeira, eu chamando o menino para brincar. E aí eu tive, né, com a supervisão e esse olhar da Suzana, fazer aí essa diferença entre a educação física e a psicomotricidade. Muito obrigada pela oportunidade da minha fala. Beijo para vocês. Que lindo, Juliana. Que depoimento mais bacana, profundo. Que bom que você esteve aqui conosco e venha sempre. Eu passo agora para o Wellington. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Estão todos me ouvindo, que bom. Sou coordenador, né, de uma escola de município, que é do município de Uberaba, e durante todo o ano, já 1 ano e meio como coordenador, venho discutindo muito com o professor Yuri, nosso professor de educação física da parte de educação infantil, muito sobre isso, sobre a psicomotricidade e as ações, mas também sobre a importância, né? Estou vendo aí a Nelly numa área específica, toda colorida, com todos os aparatos aí que a gente acha tão necessário, que às vezes falta tanto para a educação,
A gente vem montando um projeto, estudando e conversando muito sobre isso, né, da necessidade de, às vezes, uma sala para atender realmente da forma mais correta possível. Então, ouvir vocês, mestres, dando essa diferença, né, falando da importância, né, do trabalho psicomotor e a gente vendo na prática, tá? As crianças ali com encurtamento, com as debilidades, que a gente sabe que um pouquinho mais de carinho e um atendimento psicomotor de qualidade resolveria, né? Talvez num espaço mais específico. A gente vem discutindo muito sobre isso. E eu vi exatamente vocês dando todos esses esclarecimentos, elucida muito o nosso trabalho e nosso estudo, nossa procura quanto a isso, tá? Parabéns para vocês, agradeço muito a oportunidade e espero estar sempre participando juntamente nas próximas para a gente conseguir colocar isso na prática, né? Adorei a sala aí, professor Deli, e se Deus quiser, logo, logo a gente vai montar um aqui também em Uberaba. Muito bem, Wellington. É isso aí. Obrigado. A Libna colocou eu acho que é isso o nome, né? Desculpe se eu estiver pronunciando errado. Colocou no chat uma pergunta. Se você quiser falar, Libna, senão eu posso ler. Não tem problema. Ela escreveu: e como propor uma atividade para que as crianças que ficam à espera da mesma, como afetam esse corpo, não atividades psicomotoras, mas psicomotricidade. Eu passo aos nossos convidados para responderem. Eu posso começar, então? Não sei Pode se ser, ninguém... pode ser, eu deixei Eu livre. começaria só para puxar aqui, Libna, que na realidade, quando você pergunta como propor, como o meu tema, eu perguntei como que o psicomotricista se posiciona, a sua pergunta é mais ou menos em cima disso, né? A primeira das questões é o que você vê e o que você escuta do pedido do outro, né? A partir do momento que você se coloca e a escuta vai exigir uma tomada de posição que diferencie o outro para que ele possa se colocar. Não é você que propõe, é o outro. Quem tem que propor é o outro. E se você tiver que esperar, você vai ter que, justamente por conta disso que o trabalho corporal, pessoal, psicocorporal é necessário, você vai ter que suportar esperar. Porque o não, como o próprio, numa forma diferenciada, já Václav se dizia, né? É impossível não comunicar. Toda posição não só comunica, mas acaba impondo um comportamento. Então, o não comunicar já é uma comunicação. Então, espere, escute e se trabalhe para suportar, para que também você possa olhar e estar para o outro. É isso. Nelly e Celso querem complementar? Celso, vai lá. A Libna é psicomotricista, não sei, não conheço de onde é que ela é. Seria legal conhecer um pouquinho também. Oi? Eu sou psicomotricista. Desculpa, é que eu tenho vergonha um pouquinho de falar. Eu sou recém-formada, estou há 6 meses na área, né? Estou fazendo supervisão, mas muitas questões da minha prática já melhorei, né, com a ajuda da supervisão. E justamente é essa, né? O que uma colega pontuou, né? Às vezes nós estamos numa instituição que eles esperam que nós mostre, sim, serviço, né? Que construi, papapi, papapó. E eu trabalho com crianças autistas, e às vezes é bem o que a professora, a José falou, eu tenho que controlar a minha afobação.
né? Principalmente com as crianças nível 2, nível 3, que às vezes, ou até um mesmo, que eles não sei, tem hora que eu fico um pouco assim, e agora, né? Se eles não fizerem nada, será que vai desenvolver alguma coisa, né? Mas, eu não sei se eu soube me expressar. Sim, tá ótimo. Porque, veja só, isso é muito importante, né? Como a José colocou, a escuta. Então, essa escuta, além da escuta do outro, é a tua própria escuta. Então, te escutar é fazer tu também te escutar. Quando tu fala aquilo que tu está sentindo, tu está também te percebendo. Isso é um exercício profundo que a gente tem que fazer a todo momento. A cada gesto, a cada ação, a cada da mímica que o psicomotricista faz, ele tem que abrir escuta para o outro e para ele ao mesmo tempo. Porque ele não está ali para observar. Ele, no máximo, é uma observação participativa. Ele está integrado. O corpo dele também é um objeto que pode estar à disposição daquele grupo, daquelas crianças, ou daqueles sujeitos. Né? Isso a gente pode falar do bebê até, desde a gestação até o idoso, né? Então é isso. Não tem assim uma fórmula secreta, mas tem sim trabalho, estudo, dedicação, análise, porque tu tem que saber decodificar essas mensagens não verbais e verbais que vão aparecendo. E aí independe das questões diagnósticas. Então, por exemplo, se é a criança com autismo, se é uma criança que tem outras necessidades, bom, isso para o psicomotricista, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que entender o que está acontecendo ali, mas esse não é o pressuposto primordial, não é a base da onde ele vai partir. Então, te escutar, como tu falou agora, as tuas angústias, a angústia da instituição que parece que tem um olhar que te exige, tudo isso tem que ser trabalhado contigo quando tu está entrando nessa sessão, nessa aula, né, seja na clínica ou seja dentro da escola, e claro, exige formações diferenciadas. Isso é uma coisa muito séria. Trabalhar na escola é uma coisa, trabalhar na clínica é outra coisa, trabalhar no ambiente meio aquático é outra coisa. E tem que ter formação para isso, gente, sabe? A gente ainda não tem graduação. A graduação virá para que possa dar essa amplitude um pouco maior, tornar generalistas a psicomotricidade, e depois sim buscar as especializações, depois o mestrado, o doutorado. Então, não temos isso ainda. Então, a gente tem que ter ciência disso. Eu faço uma pós-graduação, às vezes, e não me dá condição de trabalhar na clínica, ou não me dá condição de trabalhar no meio aquático. Entende? Normalmente é mais no ambiente escolar com crianças. Entende? Então, isso a gente tem que perceber. Se eu quero geronto, se eu quero, o que eu quero fazer. Então, a amplitude é muito grande e, pela profundidade da nossa atuação, a formação tem que ser com responsabilidade. Por isso que a ABP é uma instituição que, pelo menos, baliza isso. Não é ainda a reguladora de tudo, mas ela deve balizar os psicomotricistas no Brasil. Não sei se te respondi, eu acho que trouxe mais perguntas até para a tua questão, mas eu acho que é isso, sabe? Eu gosto de às vezes, de dar um exemplo, né? Como ela falou que ela trabalha com crianças autistas e, às vezes, em graus, né? Em níveis difíceis. Eu lembrei de um exemplo quando ela estava falando, porque eu trabalhei 15 anos com educação especial, estive muito em contato com os autistas. E eu lembrei de um exemplo de uma criança em sala de aula que gritava da 1h que chegava até as 5h da tarde, tinha visão, muito pouca visão, inclusive, e ela rodeava na sala, gritando, e a professora me pediu ajuda, eu fui observar na sala, e eu comecei a andar junto com ela. E ela, em determinados momentos, comecei a observar o que ela estava fazendo. É aquela coisa, o que significado, o que ela está me contando com aquela ação. E ele, às vezes, batia palmas, andava e batia palmas. Eu comecei a bater palmas com ele. Enfim,
às vezes a gente tem que propor pequenas nuances naquele comportamento repetitivo que a criança nem percebe a minha presença. E que eu começo a entrar numa relação buscando a partir do outro, como a Josiane falou. O que o outro está me propondo? Então, às vezes, com essas crianças, eu primeiro, como eu disse antes, tenho que conseguir encontrar a porta de entrada de comunicação. E é isso que eu fiz naquele momento, de encontrar primeiro a porta de entrada. Não adianta eu esperar ou propor se eu nem conseguir chegar a essa porta de entrada. Com crianças autistas é muito isso. E eu comecei a mudar, percebi com muito cuidado quantas vezes ele batia, como ele batia aquelas palmas, e comecei a responder também aquelas palmas. Daqui a pouco ele bateu na janela ou na parede e eu respondia. Começamos a ter uma comunicação ali. Uma criança que nunca tinha se aproximado de ninguém, que gritava a tarde inteira dentro da sala de aula. Teve um momento, inclusive, que eu percebi que nós estávamos nos comunicando, que ele respondia, eu comecei a modificar as palmas, ele começou a modificar também. E eu sentei no chão para parar um pouco, porque ele não parava, né? E ele parou, prestou atenção, e graças a Deus eu estava com as pernas abertas, sentada no chão, receptiva, com meu corpo aberto, disponível para ele. Ele se jogou no meu colo. E a partir dali, a professora também começou, quando ele chegava e começava a bater, foi tão significativo para ele que ele começava, quando chegava, a bater palmas. Num outro exemplo também, que a professora... Lili, desculpa te interromper, mas nós temos outras pessoas para a gente ouvir. Tá, desculpa. E assim, esse é um tema tão rico, eu entendo, porque assim, fomenta muita coisa, né? A Vera Carvalho escreveu ali, a escuta do psicomotricista é treinável? Como as formações tratam disso? Eu vou pedir para o Charles e para Renata, que são da nossa comissão científica, anotarem como um tema de live. Esse tema é tão rico, a escuta, a espera, a escuta, que cabe esse espaço, né? Eu queria passar... Obrigado, Nelly. Eu queria passar agora para a Melissa. Melissa é nossa associada e sócia titular da BP. Passo a palavra, Melissa. Bem-vinda. Obrigado, queridos. Que prazer estar aqui com vocês. Era só para complementar a fala ali da Juliana, quando ela falou da supervisão da Sul. Eu também tenho feito supervisão com a Sul. E vejo, para mim, é maravilhoso, assim, claro, as formações pessoais, cada um tem seu valor, né, todos são necessários, mas a supervisão, para mim, está sendo muito boa. Quando a Juliana trouxe a questão de brincar, né, uma frase que eu escutei em supervisão que me marcou muito enquanto psicomotricista, nem sempre na clínica psicomotora a criança precisa brincar. Porque a gente vem com esse conceito, tem que brincar. Psicomotricidade é brincar, você fala em criança é brincar, mas na clínica nem sempre é brincar, né? E como a Josiane também trouxe, o mais difícil é a gente aquietar a gente mesma. Eu falo por mim mesma, a Suzana sabe bem que ela puxa minhas orelhas. O quanto é difícil a gente se aquietar para ouvir o outro, né? E é isso, queridos, era só complementar aí um pouquinho. Obrigado. Nós é que agradecemos, muito legal. Daniela? Boa noite. Eu não posso ativar minha câmera porque eu estou fazendo outras coisas e assistindo vocês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, que está sendo muito valioso estar aqui escutando vocês. Eu sou psicomotricista de formação
Eu sou formada em Portugal. E Josiane, você me fez me lembrar muito minha professora de psicomotricidade quando a gente foi para fazer estágio. E eu fui fazer estágio numa instituição e eram jovens adultos. E a primeira coisa que ela falou para a gente no primeiro dia de estágio foi: vocês estão vendo a parede? A parede e vocês hoje vão ser a mesma coisa. Hoje eu quero que vocês sejam paredes, que é exatamente o treinar esse olhar. E é uma dificuldade que eu tenho muito aqui no Brasil. Eu moro no Rio atualmente, e eu tenho muita dificuldade com os meus colegas em que eles consigam perceber isso, porque a maioria é educador físico, e aí foi que uma colega nossa falou, para tirar essa vestimenta de educador físico e ser psicomotricista é muito difícil, porque um olhar é totalmente diferente do outro. E eu também trabalho com criança autista, e esse olhar é muito importante, porque ele vai te mostrar muita coisa. Eu estava de férias e voltei hoje para a clínica, e foi assim, fantástico, porque eu tenho uma criança nível 3, muito comprometido, e quando ele ouviu minha voz, ele imediatamente soltou a mão da outra terapeuta, veio em direção a mim, me abraçou, e hoje a terapia da gente foi ele no meu colo, me alisando e olhando para o meu rosto, tipo, você voltou, você está aqui. E a gente não conseguiu sair disso, mas foi terapêutico. E as pessoas não conseguem entender isso. Então, eu estava trabalhando ali um diálogo tônico com ele, onde ele é uma criança que ele não para, que ele fica correndo o tempo inteiro, e ele conseguiu passar 45 minutos sentado no meu colo, olhando para mim, e a gente tendo um diálogo no olhar. Então, assim, é fantástico. Obrigado, Daniela, pela contribuição. Luciane... Obrigada a você. Luciane Wozniak, desculpe, também é sócia titular associada da BP Sul, tinha levantado antes a mão, tá tudo certo? Já foi respondido? Já, é que na verdade, eu ia falar só que essa é uma das grandes diferenças, a gente ter a formação pessoal, eu acho que é uma das grandes diferenças em relação a muitas áreas, e na verdade era mais uma curiosidade que eu ia perguntar para a Nelly qual que era o outro caso que ela disse que ia contar, mas acabou não dando tempo. Então, eu acho que não vai dar tempo de novo, né? Infelizmente, eu também fiquei curioso, mas a gente tem que respeitar aqui, seguir um ritual, né? Mas não vai faltar oportunidade para a Nelly trazer isso. Rosângela, eu acho que seria a última a fazer pergunta, né? Por conta do nosso tempo. Pois não, Rosângela, seja Olá, minha bem-vinda. gente. Obrigada, boa noite. Muito agradecida, né, por estar participando deste momento, dessa mesa redonda, porque para mim, como eu digo, veio, como eu digo, um facilitador para muita coisa que eu estava me questionando, de uma certa forma. Fiz psicomotricidade há pouco tempo, né? Terminei, acho que em janeiro, se não estiver enganada, coisa assim. E de imediato já fui convidada para trabalhar na clínica. Foi um espanto, mas encarei, e o que mais me espantou é porque a maioria das crianças são autistas. E foi um mundo novo. Tive que estudar, correr atrás e buscar. Só que, infelizmente, ainda nas clínicas, elas esperam que esse circuito, né? Eles acham que a psicomotricidade é formada de circuito, de você planejar isso, de você planejar aquilo, e tem que mostrar para o pai que ele fez isso, executou aquilo. E, na verdade, até então, eu estava neste mundo, né? Só que, como nossa amiga falou aí da questão do autista, que você deu o colo para ele, que ele já foi para o colo e tal, e tudo mais,
Isso me recorda porque quando eu iniciei, muitas vezes ela já me passava para mim, olha, tem a criança autista nível 2, nível 3, ele dá muito trabalho e tudo mais, cuidado para não deixar acontecer isso e aquilo, eu já ficava espantada. Cara, eu vou receber como coração de mãe. Eu vou me colocar como mãe, vou receber no colo, vou receber brincando. E assim eu fui levando. É como nossa amiga falou, teve um momento que foi só troca de carinho, sessão. Sabe? De deitar no colo, de passar a mão, de pegar meu cabelo e ficar parando, olhando por muito tempo. E aí eu comecei a analisar esse lado, sabe? Que não é só a questão do circuito, é todo um contexto por fora que muitas pessoas não enxergam, não conseguem ver. E vocês me deram a oportunidade de entender esse outro lado que eu ainda não tinha captado a ideia, né? E que está me ajudando. E vou procurar mais ainda, buscar através de vocês, como vocês falaram aí, de fazer, não é treinamento, tipo aperfeiçoamentos, né? Com as pessoas que não lidam com essa área da maneira que deveria ter dada, que acho que é o meu caso, né? Eu ainda estava muito me levando pelo lado da clínica, dizer assim, não, tem que montar isso, tem que mostrar isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você acaba seguindo. Que, na verdade, eu não sou formada em educação física, eu sou pedagoga. E estou atuando numa clínica nessa área da psicomotricidade. E tenho muito que aprender também, gente. Gente, cada dia que passa eu vejo que tem muita coisa para se aprender. E estou aqui, de braços abertos, para abraçar esse aprendizado. E muito grata por vocês também, né? Obrigado, Rosângela. Que bom. Fabiana, posso falar uma coisa assim, rapidinha? Você tem 10 minutos para falar, Suzana. Não quero 10 minutos, não. Eu quero falar super rapidinho. Com tudo isso que foi trazendo, que as pessoas foram trazendo, eu acho que a gente tem que pensar que realmente o papel do psicomotricista é o primordial. Quando nós somos capazes de espera, de observação, de leitura e decodificação, a gente consegue não só compreender o que está manifesto ali e o que pode estar latente, uma das coisas que a Nelly falou bastante, mas a gente também tem que perceber o que tanto Celso quanto Josiah falaram, o que é nosso. E aí que o psicomotricista trabalha com a imagem do corpo que é sustentada, que está imbricada como os fios preto e branco que fazem um tecido cinza no esquema corporal. E nessa imagem do corpo, não só a gente tem que decodificar o que está acontecendo ali com o paciente, mas com a nossa própria imagem inconsciente do nosso corpo também. Porque quando a gente responde, faz uma intervenção, depois dessa espera, nós temos que não só compreender cognitivamente, com toda a teorização da psicomotricidade, o que está acontecendo é uma escutação, que é uma escuta da ação e da relação, mas temos que compreender também como está repercutindo em nós. Nós temos uma melodia da nossa fala, nós temos uma gestualidade, uma mímica, um tom de voz que é importantíssimo, porque se a gente responder só intelectualmente, não tem a menor repercussão a intervenção. A gente tem que responder com toda essa possibilidade de compreender o sujeito que está ali conosco e como nós estamos agindo com ele. E eu não chamo de parede, não. Eu chamo de tela de projeção. Que nem assim, joga um filme, projeta na tela, nós somos essa tela. Tá? Que lindo, que ótimo. Perfeito. Eu ia pedir para você, Suzana, para a gente encerrar, falar um pouquinho rapidamente sobre a importância
da gente, das pessoas se associarem à ABP, Sim. né, para a gente poder proporcionar o crescimento. Se pode trazer essa contribuição? Obrigado. Eu estou muito honrada por fazer parte do grupo da diretoria da ABP Nacional. Com isso, inclusive, eu me afastei bastante do capítulo, porque eu não dava conta das duas coisas. Então, no momento atual, é importantíssimo que nós tenhamos um número bem grande de associados. E a gente vai primeiro convidar que as pessoas que terminaram uma pós de psicomotricidade, por exemplo, se inscrevam como sócio efetivo. E depois de algum tempo, poderem se tornar o sócio titular, que tem vários requisitos, assim, de tempo, de formação pessoal, de supervisão, para se titularizar. Por que isso? Tem aqui várias pessoas, né? De Minas, por exemplo, eu vi Marli, que está aqui na minha frente, que acabou de ser titular, tem outras pessoas que não apareceram aí, mas tem várias pessoas. A Melissa, que se tornou titular aqui em Minas, né, antes de voltar para Florianópolis. Então, assim, realmente nós precisamos de ter um número grande, porque nos falta o Conselho de Psicomotricidade. Então, nós temos duas coisas que são importantíssimas. A graduação, que a gente tem que batalhar por ela, e a quantidade de sócio titular, que é exatamente para poder ter um volume, para poder, inclusive, conseguir que os deputados, os senadores e tal, resolvam investir num conselho. Porque isso não é nós, psicomotricistas, que vamos conseguir, não. Nós temos que sensibilizar toda a parte lá dos parlamentares para que eles invistam, porque criar um conselho implica em ter gasto. Isso a Rita nos deixou bem claro, e o deputado, o advogado da ABP, o Genescar, também. Então, esse gasto ele vai ser feito se houver muitos psicomotricistas. E a ABP é a associação de maior representatividade no país. Tem o SPEG lá em São Paulo, mas não é tão grande como a ABP, que é do país inteiro. Quanto mais associados e titulares houver, melhor para esse caminho que nós precisamos ter do Conselho de Psicomotricidade. Falei o que você achava que era bom, Fabiano? Perfeito, perfeito. Você é ótima. Nós, infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, a Suzana, sempre disponível, Josiane, trazendo sua experiência, o seu conhecimento, Nelly, a mesma coisa, trazendo todos esses anos de caminhada, o Celso com essa construção contínua, e também agradeço a presença de todos os convidados que participaram dessa mesa psicomotora, e eu deixo a vocês que a informação de que nós teremos muitos outros momentos desses, e como a Suzana bem falou, quem não está associado à BP, venham, se juntem a nós, se aproximem, que é o melhor caminho para a gente ter uma psicomotricidade forte, uma psicomotricidade construída dentro dos pilares que são preconizados há tantos anos, desde o início da psicomotricidade. Renata?
Alguma coisa? Faltou alguma coisa? Acho que só reforçando que o Charles colocou ali, está fixado no chat um link para um formulário para quem participou preencher, para justamente a gente saber da onde, né, todos vocês que estão participando aqui vieram, e também para, caso vocês tenham sugestão de próximos temas para próximas mesas, para convidados, que a gente consiga ter acesso a isso. Então, quem quiser estar no chat fixado ali, segue direto para o link e dá para preencher. Acho que só isso. Ótimo. Fabiano, estão perguntando ali sobre o canal do YouTube, qual vai ser? Isso, Bruna, Kélvia também levantaram a mão, infelizmente não temos mais tempo, né? Eu peço desculpas em relação a isso, mas nós temos a BP Sul tem vários canais, um deles é o seu e-mail, que é abpreginalsul@gmail.com. Também os canais nas redes sociais, YouTube e Facebook, que é Psicomotricidade Sul, o nome do canal. Temos também o site da BP, que é psicomotricidadesul.com.br. E eu não vou conseguir responder agora com precisão, eu posso dar a informação errada, acredito que seja a Psicomotricidade Sul, mas não tenho certeza, do YouTube. O link no Facebook, no Instagram, também no nosso site. Ok? Agradeço a todos e tenham uma ótima noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Celso. Boa noite. Beijão. Beijo para todo mundo. Nelis. Valeu, gente. Boa noite, Obrigado. boa noite. Boa noite. Gratidão Boa noite aí a pela todos aí. presença de todos. Marilice. Tchau, boa noite. Marilice, Luca estava aí também. Beijão para vocês. Beijão para todo mundo. Carol, acabei de te ver. Boa noite, muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Célia, um abraço. Tchau. Boa noite. Tchau. Beijo, beijo grande. Tchau. Beijo. Beijo, tchau. Ok. Gratidão aí. Obrigado, Nelly. Acho que dá para parar de Obrigada, gravar, boa Rê. noite. Obrigado.